Nesse Papo Direto, estamos falando com o Dr. João Cláudio Pereira, ele que é diretor do SAMU do Litoral. Nós queremos perguntar, doutor, sobre a questão das situações mais frequentes que chegam no SAMU. Elas mudaram, elas alteraram por conta dessa questão do Covid, aumentou a questão de pessoas, né, preocupadas e de repente procurando o atendimento do SAMU, achando que estão com o coronavírus, ou de repente, porque tem várias outras situações, traumas mesmo, que são específicos para ligar para o SAMU. Ou permaneceu, ou meio que equalizou, quais são os números relacionados a esses atendimentos? Bom, são fenômenos interessantes também, né, de algumas coisas que acontecem e esses números a gente pode tentar muitas vezes tirar eles do SAMU Litoral e colocar eles em cenário nacional e às vezes até em cenário mundial. Tá? Então, os acidentes de trânsito, em sua maioria, nós tivemos um decréscimo de acidentes de trânsito. Por outro lado, os acidentes de trânsito envolvendo motocicletas aumentaram. Tá? E isso claro que é uma especulação, porque a gente não tem essa certeza, mas nós acreditamos que seja pela questão da utilização de mais deliveries, né? Então por entregas e tal, então isso pode ser algo que esteja influenciando. Tá? Os casos psiquiátricos também aumentaram sensivelmente. Tá? E isso também se explica pelo próprio isolamento social, já é um fenômeno conhecido, né? Onde nós temos uma tendência em casos como esse que a gente tem vivido, que as pessoas desenvolvam mais os seus problemas psiquiátricos, mas principalmente os atendimentos clínicos. Tá? Então os atendimentos clínicos, eles tiveram também um aumento assim significativo, um aumento muito grande do número de ocorrências. Para que a gente tenha uma ideia dos atendimentos clínicos em 2019, no mesmo período de 2020 que nós estamos contando aqui para o coronavírus, em 2019 nós tivemos 604 atendimentos clínicos. No mesmo período, em 2020, 1.721 casos. Né? Então nós quase triplicamos o valor dos atendimentos clínicos, que é o atendimento que se envolve aí o paciente coronavírus, o paciente Covid-19, ou suspeita de Covid-19. Os acidentes de trânsito, então, apesar de globalmente eles terem diminuído, se nós considerarmos os acidentes de automóveis, como os acidentes de moto aumentaram demais, nós tivemos também um acréscimo significativo de 73 para 180 nesse mesmo período, comparando 2019 com 2020. Né? Então veja que os números realmente cresceram bastante e nós, dentro da regulação do SAMU, nós precisamos tentar orientar o máximo possível as pessoas para que realmente procurem as unidades de atendimento, as pessoas que têm uma necessidade de o procurar. Tá? Infelizmente, no Brasil nós ainda temos alguma dificuldade em relação à educação prévia da população para procurar o atendimento de saúde de maneira mais adequada. Por quê? Porque a base deveria ser o atendimento primário, tá? Aquele atendimento que é feito lá nas unidades básicas de saúde, para que a gente trate hipertensão, para que a gente trate diabetes, para que a gente trate os problemas de tireoide, enfim, os problemas que vão gerar as maiores consequências no futuro. Tá? Então nós não podemos deixar para tratar quando a situação se complicou. Então, aquele paciente do infarto, aquele paciente do acidente vascular encefálico, talvez, se ele tivesse sido tratado de maneira mais adequada lá no início dessa doença, o curso da doença seria diferente e os problemas desse paciente poderiam ser completamente diferentes. Então, se houvesse uma modificação de hábitos de vida, se esse paciente tivesse atividade física de maneira adequada, como até sei que vai ser possivelmente o próximo programa de vocês, vão falar sobre isso, né? Mas se tudo tivesse sido modificado, talvez a gente não tivesse chegado onde nós chegamos, né? Então, essa recomendação a gente tenta fazer há muito tempo, mas nós sabemos que as pessoas querem pular as filas das unidades de saúde e procurar a unidade de atendimento de urgência e emergência. E isso descaracteriza a nossa unidade de urgência e emergência. Por quê? Porque os pacientes que realmente precisam de urgência e emergência,
eles não conseguem muitas vezes o atendimento porque essa vaga está sendo ocupada por pessoas que não precisavam, que vão numa unidade de pronto atendimento, por exemplo, para fazer uma troca de receita, ou que vão numa unidade porque não estão simplesmente se sentindo bem há 2, 3 ou 4 dias, ou porque estão com uma cefaleia há alguns dias também, enfim. São situações que não demandam um serviço de urgência, mas que infelizmente são colocadas no serviço de urgência. E esse é um fenômeno em todo o Brasil, não é uma coisa que acontece no nosso litoral, é um fenômeno em todo o Brasil. E parece que nesse momento de coronavírus, algumas dessas pessoas não querem ir procurar atendimento nessas unidades. Tá? Então, vou dar um exemplo dessa noite da regulação, onde tinha um senhor aqui no litoral, de 88 anos, se eu não me engano, com um quadro que era um quadro que precisaria de um atendimento em situações normais, que era uma hipertensão, mas que quando eu orientei, né, que pelo quadro de hipertensão, uma pressão de 180 de sistólica, né, uma pressão que estava 180 por 120, né, popularmente aí 18 por 12, eu orientei que a nossa ambulância fosse até o local para pegar esse senhor, levar para um atendimento, porque ele precisaria desse atendimento para que isso não gerasse consequências mais graves. Eles se recusaram a ter atendimento porque não queriam ir para a unidade de atendimento. E veja, esse é um fenômeno diferente, porque normalmente essas pessoas iriam para as unidades de atendimento. Tá? Então, o que acontece? Nós não podemos procurar a unidade demasiadamente de maneira inadequada. Por outro lado, a gente tem que procurar a unidade quando nós temos algum problema que possa se agravar. E esse é o papel da regulação do SAMU. A gente tem que orientar essas pessoas, é um dos papéis da regulação do SAMU, né? Mas nós temos que orientar essas pessoas sobre as necessidades que elas têm de procurar atendimento adequado no momento adequado. Então, realmente assim, nós tivemos modificações significativas nos nossos atendimentos, os números provam isso para nós, mas, por enquanto, se nós falarmos especificamente em coronavírus, por enquanto a gente ainda está num momento de bastante calmaria. E vocês estão com uma questão de roupa também especial nos casos em que é necessário atender e que a pessoa avisa, ou pelo menos já reclama ou pede ali, que está com um paciente, alguém com com a possibilidade de corona, que eles estão imaginando aquilo e preocupados com aquilo. Eles acionam vocês, claro, que nem você disse, faz todo um contato via telefone, verifica a necessidade, a possibilidade, define a questão do atendimento. Como é que é feito daí em diante, assim? Vai com essa roupa especial, ele deve ser um dos EPIs, né, que foram adquiridos, e como é que é o atendimento daí na hora também, qual a orientação também passada para quem está junto com essa pessoa? Perfeito. Também são preocupações que a gente teve durante todo esse tempo para que nós pudéssemos estabelecer protocolos adequados de atendimento em relação a isso, o que não foi fácil para que a gente conseguisse. Então, inicialmente, nós... para as nossas próprias equipes em relação ao IPI, nós tivemos que fazer treinamentos bem importantes. Então nós fizemos um treinamento para todos os condutores de viaturas sanitárias. O que são viaturas sanitárias? São aquelas viaturas branquinhas do município, né? Que são as viaturas mais básicas que nós temos. Que é só o motorista que vai para buscar né? E aí precisou dessa capacitação justamente para saber como atender. Exatamente. Essa tem sido também uma discussão nossa em relação à gestão em vários locais. Por quê? Ambulância só com motorista, em teoria, ela não deve existir, né? A gente tem que ter um segundo profissional, né? Senão seria um táxi, né? Ou, enfim, um carro de passeio que podia levar uma pessoa, mas não uma ambulância. Tá? Então, a portaria 2048 de 2002, que é quem estabelece o SAMU e esses atendimentos pré-hospitalares, ela não prevê uma ambulância somente com condutor. Né? Por outro lado, nós sabemos as dificuldades que os municípios têm e alguns transportes, realmente o que a pessoa precisa é mais de um táxi do que de um atendimento de saúde. Perfeito. E para isso servem realmente essas viaturas sanitárias, mas que elas não entram para a gente especificamente como uma ambulância de atendimento, e sim como um recurso para buscar o paciente em casa. Tá? Então isso é possível, sim, que a gente faça, mas a gente segue algumas regras e algumas determinações. Então nós tivemos que pegar esses condutores dessas viaturas sanitárias e só aqui no nosso litoral nós fizemos uma capacitação para quase 50
condutores e que teve uma resposta bastante significativa. Tá? Então, o SAMU foi o responsável por isso, teve apoio do Corpo de Bombeiros e teve uma resposta bastante significativa. Para a nossa própria equipe do SAMU e das nossas bases, tanto a base Paranaguá quanto as bases descentralizadas, nós tivemos também um treinamento específico sobre equipamentos de proteção individual, sobre descontaminação, sobre desinfecção, né, para tentar alinhar algumas coisas que realmente são muito difíceis nesse momento. Então, realmente nós temos sim equipamentos que são equipamentos diferentes para a utilização e os nossos equipamentos eles seguem a normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Então, todos os EPIs que nós colocamos, e hoje todas as nossas equipes têm disponíveis todos os EPIs que são necessários e preconizados, tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Então, nós inclusive recebemos uma visita surpresa da Vigilância Sanitária na semana passada, e nessa visita surpresa nós também tivemos uma grata surpresa, né, quando eles nos colocaram que nós estamos hoje mais equipados no SAMU, né, do que a maior parte dos outros estabelecimentos que eles têm visitados aí em todos os locais. Boa notícia. E aí a gente volta na questão da roupa, né? Como é que ela é diferenciada, por quê? Nós temos algumas colocações diferentes para alguns tipos diferentes de atendimentos. O Corpo de Bombeiros, ele adota 4 tipos de equipamentos de proteção individual. Tá? Mas o Corpo de Bombeiros, eles não são da área de saúde pública, e sim da área de segurança pública. E eles envolvem algumas outras situações diferentes daquelas que a gente atende. Então, para o SAMU, nós adotamos 2 tipos de equipamentos de proteção individual, o básico e o completo. Tá? O equipamento básico, ele deveria ser um equipamento que nós deveríamos usar em todas as ocorrências, independente de coronavírus ou não. Né? Que são equipamentos até certo ponto baratos, fáceis de conseguir, claro que nessa época é difícil de conseguir, mas equipamentos fáceis e que a gente consegue dar um atendimento diferenciado. Porém, para o coronavírus, se nós temos fortes suspeitas, nós já temos um avental, que é um avental diferenciado, tá? Então um avental diferenciado de acordo com o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos recomenda, ele tem que ter de 30 gramas por metro quadrado a 50, e nós adquirimos aqui no SAMU Litoral de 60, né? Então ele está um pouco até acima daquilo que está sendo solicitado pela Anvisa. Tá? E além disso, nós temos que ver se o paciente ele tem alguma possibilidade de geração de aerossóis ou não. O que é isso? O paciente que não vai ser submetido à intubação orotraqueal, ventilação com ambu, né, com respirador manual, manobra de reanimação cardiopulmonar, aspiração de vias aéreas, entre outros fatores que podem gerar produção de aerossóis, esses pacientes eles podem ser tratados com a equipe utilizando máscara cirúrgica, que é essa mesma máscara que eu estou usando agora. Tá? Mas se houver a necessidade de complementação disso, porque existe produção de aerossóis, nós temos que usar outro tipo de máscara, que é a máscara N95, ou a PFF2, PFF3, N100, enfim, existem respiradores particulados que podem nos auxiliar em relação a isso. E aí, claro que, junto com isso, nós teríamos que estar de gorro, óculos, ou avental, e as luvas, né, que são importantes para nós nesse atendimento. Mas, aqui no SAMU Litoral, nós estamos conseguindo fornecer os EPIs para todas as equipes. Nós sabemos também que teremos dificuldades com esses EPIs. E por quê? Porque não existem para comprar. Né? Então, no momento onde nós temos ainda controlada a situação, nós ainda temos todos os EPIs, mas podemos ficar sem EPIs no futuro, dependendo aí do desenvolvimento dessa crise. É por isso que a gente espera que todo mundo siga as orientações, as medidas preventivas estabelecidas pelos decretos, não só aqui em Paranaguá, como pelo governo do estado, para que as pessoas possam continuar garantindo, como diziam os profissionais de saúde, a redução de riscos e que a gente possa, como já comentamos aqui em outro bloco, cuidar
para que não haja o colapso, não haja a preocupação e, consequentemente, isso influencia em muito mais coisas do que a gente imagina, até na própria EPI, não só do SAMU, como acredito que de várias outros segmentos da área de saúde. Diretor, nós chegamos no final do nosso programa, várias perguntas, várias informações. Agradeço muito você ter aceitado o convite, agradeço pelas informações tão importantes e gostaria de deixar esse espaço, assim como a gente sempre faz, para uma mensagem final, suas considerações finais, aquilo que de repente você acha importante e que durante a entrevista ainda não teve tempo da gente comentar. Perfeito, eu acho que nós conseguimos falar bastante coisa, tá? Eu inicialmente agradeço ao convite pela oportunidade de nós podermos falar um pouco mais sobre a gravidade de toda essa situação, que se desenha como uma coisa bastante complexa e que nós esperamos, como já conversamos anteriormente, que não aconteça. Mas eu acho que o principal recado que fica para todos é que este é o momento de nós estarmos em casa, né? Esse não é o momento de nós estarmos nas ruas. O momento de sairmos às ruas é quando nós tivermos uma segurança maior, para que a gente possa sim exigir do sistema de saúde aquilo que ele vai ter a possibilidade de nos entregar. Nós estando nas ruas de maneira desordenada, sem a utilização de máscaras, sem a necessidade implícita de cada uma das situações que a gente realmente precise, isso vai fazer com que o desenvolvimento e a disseminação do vírus seja muito maior. Então, todos os trabalhos da literatura nos mostram que nós precisamos sim manter o isolamento social. Sabemos das graves consequências econômicas e essas consequências econômicas, ao menos na minha visão, e em alguns trabalhos que já nos demonstram, eles colocam para a gente que a consequência econômica ela vai acontecer independente da situação. E os países que adotaram as medidas mais restritivas tiveram menores consequências econômicas. Então, nós precisamos entender que sim, todos sofreremos com isso no mundo inteiro, né? Todos nós vamos sofrer, as consequências vão ser graves, sim, mas as consequências financeiras, elas ocorrerão de qualquer maneira. E nós temos duas opções: ter problemas financeiros com os nossos familiares vivos, ou a gente pode ter problema financeiro com os nossos familiares mortos. Então, nós temos que ter nesse momento uma grande responsabilidade e entender que as medidas das autoridades sanitárias são importantíssimas para que a gente possa manter a nossa população da melhor maneira possível. Ótima mensagem, agradeço mais uma vez ter aceito o nosso convite, conversado. Falamos com o Dr. João Cláudio Pereira, ele que é médico, diretor do SAMU no Litoral, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Falou para a gente sobre a questão do respirador, um projeto inovador que ele, junto com outros profissionais, desenvolveram, assim como os atendimentos do SAMU aqui no Litoral, capacitação de profissionais e muito mais. A gente só faz esse apanhado geral aqui para encerrar, lembrando que você pode acessar toda a programação da Cidade Educadora no site www.paranaguá.pr.gov.br. Só procurar o banner Cidade Educadora, ali você vai ter acesso a toda a programação e todos os programas que vêm sendo realizados aqui no canal. O Papo Direto fica por aqui, mas eu lembro que a gente está sempre de segunda a sexta, com sempre novas entrevistas, às 8 da manhã e às 16h30. Nos acompanhe, a gente fica por aqui, até mais.